Capítulo 8. A mulher adúltera mereceu perdão. Faremos uma viagem no tempo. Embora não tenhamos essa capacidade física, nossa mente é capaz de quebrar toda e qualquer barreira, até mesmo a do espaço e tempo. Antes de viajarmos, reflitamos. Há um debate caloroso entre teólogos concernente à história da passagem da mulher adúltera, encontrado na Bíblia. Passagem que teve grande destaque no filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson. Alguns atestam advir de alterações por copistas que aumentaram essa ideia no livro de João posteriormente. Para os críticos, a resposta mais convincente é de que essa passagem não fora escrita por João. Essa grande dúvida paira justamente pela incongruência com relação aos demais escritos de João se confrontados com a passagem da mulher adúltera. Pois bem, independente do conceito, o fato é que nunca saberemos realmente o que aconteceu, pela verdade de que só pode-se conhecer uma história na íntegra quando se vive essa história. Outro fato inegável é de que essa história é muito aderida nos meios cristãos, e o cunho aqui não é desmistificar a passagem, mas é penetrá-la mentalmente, deslocar-se para lá, sentir como um estranho ao tempo, ao vivo e em a cores o que ocorreu, e discutir algumas questões que se acham na própria história. É como se eu avistasse ao longe e acompanhasse todo o ocorrido e com as mãos no queixo começasse a perguntar quais as causas que levam pessoas a tomar atitudes que colocam em xeque a verdadeira racionalidade humana. Viajamos na narrativa. Aquele homem, bem popular entre os meios mais carentes daquela sociedade, acabara de discursar em um templo. Logo após despedir-se da multidão a qual se expressava, saiu dali para tomar um ar marítimo com alguns de seus mais chegados discípulos. Como todo e qualquer indivíduo que se despontam por aí quebrando paradigmas, com ele nada poderia ser diferente. De repente aparecem por ali um grupo arrastando pelas mãos uma mulher com semblante de aflição. Sua expressão demonstrava a todos que ali estavam o quanto ela silenciosamente implorava pela vida, mas ao mesmo tempo se via sem chances de sair viva dali. É uma espécie de anestesia cerebral que toma conta do indivíduo quando ele se vê em um beco sem saída. Aquele grupo patriarcado sem flexibilidade alguma, conservando uma lei arcaica sem abrir mão 1 milímetro sequer dela, com pedras nas mãos e ódio no coração, foram ter com aquele o qual agachado escrevia sobre a areia. O objetivo ali não era ver qual era o seu conceito, mas era ver se ele se contradizia sobre a lei primitiva e conservadora, o qual aquele grupo defendia a unhas e dentes. Esses tais escribas, fariseus, doutores das leis, saduceus, eram mesmo demasiado intolerantes. Viram ali a oportunidade de matar 2 coelhos com uma só cajadada. Poderiam impiedosamente apedrejar aquela mulher a sangue frio na frente de todos e ainda pegar aquele sujeito que discursava de uma maneira bem diferente ao conservadorismo patriarcado. Aquele sujeito ensinava às pessoas que liberdade não se resume em conservações de culturas rudimentares, mas sim é aquela em que todos deveriam soltar as asas de que detinham e pudesse voar. Afinal, aquele artista da areia estava conseguindo mostrar aos que davam ouvido a ele que eles eram gaviões e que saíssem daquela condição de galinhas ciscando por migalhas. Como essa situação incomodava todos aqueles extremamente conservadores, colocando em risco seus poderes, afinal, como controlar depois uma multidão de gaviões voando suas liberdades por aquelas bandas? Diria que aquele cara, para a época, mais parecia um sujeito totalmente antissocial do que qualquer outra coisa. E se você vivesse aquela época, é muito provável, se fosse desse tipo conservador, que não se abre para novos conceitos libertadores, o veria sobre este ângulo. Aquele grupo de senhores pseudo-sábios tinham vozes ativas sobre aquele povo. Eram eles quem determinavam como deveria portar os cidadãos por aquelas bandas. Autoritarismo é o que não faltava por ali. Era ferro e fogo mesmo. O ódio e a intolerância prevaleciam. Eles não se entendiam nem entre eles. Imaginem quem se contrapunha àquele sistema. Não teria outro fim senão ser assassinado. Deveria mesmo ter muita coragem em proclamar em alto e bom tom um novo modelo libertador de sociedade. Era bem isso que aquele sujeito que agora escrevia sobre a areia fazia. Aqueles senhores da lei não poderiam assassinar esse homem sem mais nem menos. Deveriam arranjar um jeito de pegá-lo na curva com as calças arriadas.
Eram senhores, doutores, mestres que não toleravam e não tinham outras visões de mundo sem leis autoritárias, mas deveriam portar-se civilizadamente nos parâmetros da lei. Logo, só esperavam o primeiro vacilo daquele questionador das leis que por aquelas bandas andava, convidando o povo para uma verdadeira liberdade, e sem piedade mostrariam ao povo quem era que mandava no pedaço: o homem a sua liberdade de expressão vivendo sua naturalidade, ou essa tal lei rudimentar que fazia e faz guerra no intuito de procurar a paz. Jogando aquela mulher ao lado dele, que a essas alturas mais parecia uma boneca de pano empanada pela poeira, apanhada da boca de um cão que loucamente a arrastava pelas ruas, do que uma obra da natureza que a fez para trazer alegria aos homens. Quantos daqueles homens que por ali rodeavam não teriam saciados de prazer sobre aquele corpo? Acredito que ninguém pode estar em outro estado emocional quando diante de uma mulher com seus instrumentos de procriação feito um vergalhão de ferro capaz de furar qualquer parede de concreto, a não ser o prazer, a alegria, a satisfação de poder estar ali para saciar-se em cima de uma bela mulher. Aquele instrumento de felicidade e orgasmo daqueles homens, agora ali, jogada diante de um mestre de verdade que nitidamente reconhecia essas hipocrisias humanas e essas infantilidades que se conservam desde tempos remotos, sabia que aqueles conservadores defendiam uma lei que era totalmente contra o prazer, o amor, a alegria, a liberdade, a paz, a satisfação no viver, e queriam agora, sem piedade alguma, destruir aquele instrumento de prazer na base da pedrada. É impressionante o quão bestial era a lei. Como podia ela instintivamente oprimir aquilo que é a fonte de toda a vida, o prazer, e depois proclamar a paz? Ora, ninguém pode ter paz se submetendo aos olhos dos vassalos. Nunca consegui entender aonde essa turma toda queria ou quer chegar com esses preceitos reacionários. Vamos retroceder. Horas antes daquele sufoco em que aquela adúltera passara, salva pelo gongo batido certeiramente por aquele homem cuja clareza de consciência se sobressai há 2000 anos, retrocedamos para analisar a cena erótica que se tornou caótica. Uma mulher bela vivia às margens da sociedade. Aquela civilização era demasiadamente machista e mulher ali era como galinha, cachorro, roupa. Não eram seres humanos, eram objetos de barganhas. Seus possuidores eram incapazes de entender o que seria da vida se não fosse a mulher. É muito claro que não seria. Ora, essa ideia de mulher tirada da costela do homem é uma ideia duvidosa, senão absurda. Podemos, de certa forma, até compreender aqueles povos conservadores há 2000 anos atrás defendendo isso com unhas e dentes, dado a carência de informações e praticamente a falta total de uma consciência global. Contudo, ainda haver um número colossal de pessoas acreditando nisso é realmente uma coisa muito séria. Ora, aquela mulher, como qualquer outra espécie orgânica, teria que sobreviver. Ela era dotada de todos os sonhos, alegrias e tristezas, qualidades e defeitos, os quais compõem a vida. Não poderia ser diferente a não ser na cabeça dos conservadores. Ela também era impelida ao prazer de viver como todos o somos. Ela possuía um eu instintivo que as leis sufocam, e essa coisa chega uma hora em que explode, e as pessoas quebram essas leis autoritárias, depois sofrem as suas consequências. A pobre mulher, que servia aos homens tirando-os de suas tensões diárias. Era um bom negócio. Ela poderia alimentar-se e ainda assim traria momentaneamente um sorriso para o rosto dos rapazes que a possuíam. Ninguém pode negar que depois de uma bela gozada, uma sensação de saciedade toma conta do indivíduo. Imagina o quanto aquela mulher estava fazendo alguns homens felizes, até que seu dia de trazer felicidade aos homens acabou. Ela fora pega com a mão na botija. Eu vejo toda a cena de uma posição bastante privilegiada. Uma mulher totalmente nua, entregue ao prazer, gemendo entre beijos e abraços, e um rapaz em cima daquilo tudo desesperado de tanto que aquilo era gostoso. Abruptamente foram separados, e o rapaz tratou-se de vestir rapidamente e de fininho caiu fora dali. A intolerância daqueles que pegaram o ato sexual daquela mulher era tão grande que eles até se esqueceram do rapaz que a estocava freneticamente, e como todo bom esperto, ele tirou seu cavalo daquela chuva de canivetes. Aquela mulher de início já fora submetida a algumas bofetadas, tentando defender-se, como todo ser humano faz em situação de risco, colocando as mãos na frente. Aquele instrumento de prazer do homem estava ali,
diante a lei que a acusava. Parecia até mesmo que aquela mulher não fazia sexo, estava planejando um ataque terrorista em massa, de tanto que os senhores conservadores a apedrejavam psiquicamente. Trataram de vesti-la de qualquer jeito, afinal, era um absurdo de se ver uma mulher nua perambulando pelas ruas, como se o homem natural viesse ao mundo de terno e gravata e as mulheres de cinto de castidade com endereços para entrega em suas testas. Foi algo bem sincronizado. Apesar daquela mulher estar um pouco distante do local em que aquele cujos dedos tocavam na areia, detrator da lei como o classificavam os senhores, discursava: imagine o tanto que essa pobre miserável mulher, que se oferecia como banquete de alegria, não sofreu a caminho daquele homem. Os escribas, fariseus, defensores da lei de Moisés, não estavam nem aí para os sentimentos humanos, o qual somos dotados. O que eles queriam mesmo era conservar a lei e manter a paz por aquelas bandas. Até hoje me pergunto, mas que paz e liberdade é essa que fere, sufoca e mata às mínguas os desejos naturais que são intrínsecos à vida? Essa tal paz embasada em conceitos artificiais é mesmo um retrocesso a qualquer modelo social. Se tivesse sido erradicada por aquelas bandas, seríamos felizes, mas infelizmente ela hoje se tornou mais ardilosa, pois ela mata silenciosamente e psiquicamente os cidadãos. Ela vem estampada com um sorriso no rosto. Mal sabem tamanha podridão que existem por trás desse rostinho feliz. Tal é a máscara que chego a comparar a uma caixa contendo frango empanado. Você aposta-se da caixa e se depara com um franguinho lindo e maravilhoso sorrindo para você, mas no interior da caixa temos galinhas esquartejadas e qualquer frango que tomasse ciência de que são esquartejados para irem à caixa de franguinho feliz, jamais seriam felizes. Essas coisas acontecem em nosso meio, é difícil perceber. Só mesmo questionando as leis abstratas é que se percebem essas mazelas sutis atuando em nosso meio. Era justamente isso que aquele cara, o qual escrevia sobre a areia, dizia às pessoas. O mais autoritário entre todos é o que vai dizer com autoridade aquele homem, o qual julgavam ser enviado do demônio Beelzebu. Essa mulher foi pega cometendo adultério, e pela lei de Moisés, temos por dever apedrejá-la. O que tens a me dizer agora, rapaz? Diz o ancião, dentre os inúmeros senhores verdades. 4.000 anos. Realmente a lei de Moisés é cláusula pétrea, e bota pétrea nisso, o julgamento de um ser humano por cometer o crime de fazer sexo. De forma alguma condena Moisés pela criação da lei. Dá para se entender perfeitamente as razões que levaram Moisés, homem culto aos seus contemporâneos, quanto à criação de uma lei divina autoritária e que os povos o qual liderava deveriam obedecer a ferro e fogo o que for escrito nas tábuas enquanto a sarça ardia. Aquela nação, liderada por Moisés, vivia expostos num clima desértico, totalmente inóspito, sujeito a fome, sede, doenças, mortes, pestes e tantos outros infortúnios. Só mesmo o temor segurava aquela multidão de pessoas. Se Moisés apostasse no diálogo e em leis pacíficas, não teria sucesso em sua jornada. O próprio povo forçou-o a optar pela lei de talião, olho por olho, dente por dente. Portanto, isso perdurar pelos milênios é realmente um retrocesso inumano. Está muito na cara que não se pode mais engolir essa coisa indigesta usada para reger povos com uma visão muito, mas muito turva de mundo. Na época da mulher adúltera, já era insuportável esse tipo de atitude. Imaginem agora, uma lei de 4.000 anos parece demasiado desatualizada, não é? Mas hoje, ela deve estar fazendo aproximadamente 6.000 anos. Hoje não apedrejam mais o corpo, mas a alma. Segundo a lei de Moisés, escreveu nas tábuas que toda mulher pega no ato de adultério deveria ser apedrejada, mas que seus acusadores não deveriam ter cometido tais crimes à época. Uma estratégia inteligente de Moisés, talvez silenciosamente, atingisse determinado sucesso em poupar a vida das mulheres que compunham a multidão. Afinal, é coisa rara se viver sem provar do néctar que a mulher oferece aos homens. Talvez a lei de Moisés fosse mais para controlar a taxa de natalidade e não deixar a orgia escancarada do que qualquer outra coisa. Afinal, num deserto sujeito a todas as suas oscilações, com escassez de tudo que é recurso essencial, a única fonte acessível de prazer era o sexo. Muitos doutrinadores ainda levam isso muito a sério. Hoje, como já dito, não ferem o corpo biológico, mas deram um jeito de ferir a alma de quem comete esse tipo de prazer.
Hoje, quem essa atitude comete ganha o passaporte direto ao inferno, onde haverá sempre choro e ranger de dentes. Infelizmente, a cláusula pétrea de Moisés fundamenta muitos templos luxuosos por aí. Voltando à cena da mulher e o artista da areia, aquele homem manteve-se agachado e continuou a escrever uma frase ou um rabisco qualquer naquela areia, talvez para abrir a boca com inteligência, pois isso é essencial ao homem, pensar muito bem antes de proferir. O artista da areia entende muito bem como funciona a estrutura psíquica. Segundos depois, levantou a cabeça permanecendo na mesma posição e disse tranquilamente, mas com voz sincera: "Quem daqui não tiver pecado, que atire a primeira pedra." Voltou a escrever sobre a areia. Na mosca, quem matou todo aquele clima com apenas uma suave cajadada foi o artista da areia. Os defensores da lei de Moisés tinham um medo terrível do inferno que vocês nem fazem ideia. O peso na consciência foi tão grande que não poderiam mentir ou transgredir a lei, afinal, não parecia haver santo por ali, se é que quem não transe pode ser chamado de santo. Com pedras nas mãos, haviam seres doentes, neuróticos, egoístas, desnorteados, inimigos dos prazeres e grandes proclamadores de guerras. Mas eles não sabiam disso, mortos em vida, verdadeiros zumbis com pedras nas mãos. É muito provável que muitos deles ali sufocavam suas vontades, principalmente de possuir aquela mulher, e não o faziam conservando a lei que alimentava cada vez mais a intolerância. O artista desestruturou todo o grupo com poucas palavras, talvez pela descoberta mais comprometedora da história, de que os homens conservadores ou não, o tempo todo cometem hipocrisias. São neuróticos tentando consertar o mundo com as suas neuroses. Ratificou tal descoberta quando, em um discurso, disse: "Quando um cego guia outro, ambos não acabam em outro lugar senão no abismo." Por revelar os segredos mais íntimos dos homens, passou toda a vida escondido na periferia de Jerusalém e confins. A própria Bíblia relata. Não demora muito para que aquela corja toda vai saindo aos poucos, desde os mais velhos aos mais novos. O semblante daquela mulher de pálido começa a tornar-se avermelhado. "Ninguém te condenou, mulher", disse Jesus. A mulher olha para os lados e percebe que nem cachorro sobrou ali. Aliás, até eu me retirei, mas depois me dei conta de que precisava voltar para ver o desfecho. Afinal, como iria narrá-lo neste livro? "Vá e não peques mais", disse Jesus novamente. Outro dilema. Parece que nunca se vê saída para o não peques mais. Os conservadores dizem que Cristo perdoou a mulher adúltera, portanto pediu que não pecasse mais. Mas pecando ela novamente, o que faria Cristo então? Os escribas e toda a corte se sentiam realmente possuidores daquilo que não se possui. Vinham agradando a Deus, tomando posse da liberdade de outrem e ainda torturando a posse para que esta fizesse segundo a vontade de seus proprietários. Certa vez, um dos discípulos indagou Jesus, o Cristo artista da areia, dizendo se um irmão lhe pisasse no calo, era passivo de perdão, mas se depois de perdoado pisasse no calo novamente, poderia mais uma vez ser perdoado? Cristo lhe disse que não deveria ser perdoado uma só vez, mas 70 vezes 7. Poxa vida, isso dá um total de 490 vezes. Pedro admirou. Penso eu aqui que ele deva ter pensado 490 pisadas no calo e 490 perdões? Realmente só quem está mesmo disposto a vestir a camisa em prol da paz é capaz. Será que se aquela mulher adúltera transasse com 490 homens, Cristo não a perdoaria? Qualquer cristão dirá sem titubear: Cristo nunca se contradisse. As marcantes mensagens do artista da areia como "não há condenação" e "estás perdoadas" pela sua tentativa de dar e receber prazer proferida por Cristo àquela mulher adúltera, têm um teor muito mais profundo do que se imagina. Essa é a essência do perdão, entender a real natureza humana, viver e desenvolver um modelo em que todos vivam em paz com as suas reais vontades. Ninguém veio derrubar a lei, mas veio trazer espada. Esse é um relato marcante de Jesus em seu discurso, como narra a Bíblia. Realmente, uma quebra total de paradigmas para essas leis conservadoras fere como katanas de samurai a todos os que a conservam. Por isso, talvez a espada que Jesus dizia corta aquele ascetismo, o qual as pessoas nem imaginam, principalmente se esses forem contra a paz e o verdadeiro amor.
Para quem gosta da ideia conveniente de atirar pedras, o conceito de espada proclamado por Cristo, segundo a Bíblia, ganha poder, porque realmente é muito difícil ter que colocá-las no chão e, de mãos vazias de ódio, abraçar aquele o qual se julga. Aquela mulher, assim como todas as outras, realmente recebeu perdão, pois na grande verdade ela não cometeu pecado mortal algum com garantias eternas de hospedagem ao inferno. Ela apenas atendeu ao chamado que seu instinto a impelia. Quanto mais se reprime as condições naturais de viver, menos se aprende a viver. É nitidamente provável, conforme relata as passagens de Cristo na Bíblia, que se aquela mulher adúltera transasse com 490 homens, seria pelo artista da areia 490 vezes perdoada. E essa não é uma questão de perdoar por ser bonzinho, é simplesmente porque existe carência de compreensão sobre as reais vontades do Criador, e se há um impulso que nos impele ao prazer, é porque essa vontade impulsiva é do Criador, então devemos, no mínimo, ser tolerantes. Jesus, sendo obediente ao Pai, compreendia perfeitamente as suas reais vontades. Nesse caso, atirar pedras é ir contra o grande fluxo que nos rege. Se essa mulher caísse em mãos novamente da lei, dita divina, jamais seria perdoada. Fica uma questão: tanto dizem que Deus é amor e perdão, se ele, por 1 milímetro, deixar de perdoar, então ele perde posto para um outro Deus maior que ele, que sabe perdoar mais que ele. Portanto, esse passa a ser Deus. Se alguém ainda acha que Deus tem limites para perdoar, então está servindo ao Deus errado. Esse não é o verdadeiro, pois sendo ele só perdão, o nome se encerra a questão. Esse era o Deus que Jesus proclamava, o Deus filosoficamente perdão na essência e não na aparência. O ato de perdoar já é em si a manifestação de Deus. Gabriela, entre a felicidade e a promiscuidade. Anthony, marido de Gabriela, estava bastante cansado na noite em que ocorreu o beijo que deixara Gabriela entre o céu e o inferno. Gabriela não dormiu direito aquela noite. Pensou, mexeu, remexeu, virou de um lado, virou do outro, observava Anthony dormir um profundo e gostoso sono. Passavam muitos pensamentos em sua cabeça. Ele não merece, mas eu, o que mereço? Eu amo Anthony, mas que beijo macio tem Jason. Anthony é fiel e trabalhador, mas e se ele não for como penso que ele é? Como quero ter Jason por uma noite, mas não posso ter Jason por uma noite. Oh meu Deus, perdoe-me pelos meus pensamentos negativos que me rondam a cabeça. Após um turbilhão de pensamentos perturbarem o sono de Gabriela, com muito custo, ele teve pena dela e a tomou por inteira. No dia seguinte, Jason não apareceu na casa de vitaminas. Gabriela tornou-se impaciente, ansiosa, olhava no relógio de minutos em minutos e nada de Jason aparecer. Esses eventos ocorriam automaticamente em seus pensamentos. Quando ela se dava conta, tratava de se policiar, se auto-repreendendo. Todo aquele dia foi um tanto triste quanto ansioso para Gabriela. Foi para casa com turbilhões de pensamentos e toda vez que entrava Jason neles, ela se tornava triste. O que ocorre comigo? Pensa Gabriela. Amo Anthony, mas Jason me vem na mente todo instante. Jason por alguma razão não apareceu naquele dia para tomar o seu suco. E foi justamente sua não aparição que deixou Gabriela com a interrogação na cabeça. Ele não gostou do meu beijo, ele não gostou de mim, ele se arrependeu, ele resolveu dar um tempo para eu pensar, e ele, etc. A razão de Jason não aparecer foi justamente essa, provocar em Gabriela sentimentos de certa forma filosóficos entre até que ponto ela quer e até que ponto ela não quer, até onde vai a paixão por Anthony e até onde vai a tremenda vontade de cair nos braços de Jason pelo menos uma só vez. O outro dia Jason apareceu, entrou da mesma maneira que sempre adentrou, louco para possuir Gabriela, mas com um baita potencial de autocontrole psíquico. Gabriela segurava uma bandeja e ao avistar Jason, aquilo se tornou leve e pesado ao mesmo tempo. Pesado pela ansiedade que passou no dia anterior pela causa de Jason e leve porque Jason estava ali para, psicologicamente, alegrar o seu dia. Depois que rola o primeiro beijo,
Quebra-se o gelo e não são tão amistosas as próximas conversas. Tomou o suco. Jason apimenta mais ainda Gabriela ao se despedir. Deixa seu número na bandeja de suco. Piscou para Gabriela como que dizendo, me ligue mais tarde. Gabriela tremia, mas venceu seu tremor e tratou de colocar o número na agenda digital. Passado o dia, parece que tudo conspirava a favor. Em sua casa, Gabriela recebe uma ligação. Era o seu marido. Gabriela, agora no final da tarde me apareceu um serviço de extrema urgência. Farei um socorro a 100 km daqui. Como é um cliente fiel conosco e aceitou uma quantidade interessante pelo serviço de emergência, vou trabalhar dobrado hoje. Tudo bem, respondeu Gabriela. Observe que ela não questionou absolutamente nada ao seu marido. Algo atrás daquele tudo bem lhe favorecia. E por que questionar quando existia um fator que a beneficiaria também? Gabriela andava para lá, para cá, ligo, não ligo, o que faço? Se ligar, posso não resistir. Se não ligar, vou me arrepender. Eis aí Gabriela, entre a cruz e a espada. Instantes mais tarde, após um longo banho, acabou por ligar. O que mais havia naquele momento em Gabriela eram medo e vontade. Vontade de fugir daquela entropia mental que fazia dela uma mulher fiel ao marido. E medo de se entregar de uma vez ao prazer, pelo menos por uma noite. Porém, isso faria dela uma mulher adúltera. O prazer sempre fala mais alto. Bastou meia hora de conversa telefônica com Jason e tudo combinado. Uma hora depois, e os dois estão juntos, novamente. Gabriela, antes de entrar em meu carro, deixe toda a sua entropia mental aqui neste cantinho. Depois você a toma novamente, caso queira. Mas não é hora de pensar muito em consequências. Já que decidimos, façamos o melhor, disse Jason. Gabriela estava tão eufórica que não se deu conta dos detalhes da conversa de Jason. 90% emocionalmente, Gabriela era diabólica, 10% era divina. Os papéis imaginários se inverteram no carro de Jason. O diabo lhe bombardeava turbilhões de pensamentos prazerosos, e com isso, Gabriela sentiu um enorme calor em sua genital. O próprio corpo se encarregou de lubrificar, talvez para refrescar aquele ardor. Se Deus estava agora fazendo o papel do diabo, aqueles 10% dava-lhe cutucões em sua mente, que ela parava poucos segundos, mas os 90% dominou-a de vez. Jason, tranquilo como sempre. É muito complicado nestas horas você discernir quem é Deus e quem é o diabo. Filosoficamente, eu diria que o diabo ali é que era Deus, porque dava prazer, e Deus ali era o diabo, disfarçado de santo. Gabriela se entregou toda a Jason. Jason, cara sereno, de boa conversa, culto, bom conselheiro, gente fina, sincero, era provido de mais um talento, esse em ocasiões especiais. Era um verdadeiro ator pornô, virou Gabriela aos avessos. E a garota, é claro, a última coisa que ela queria é que aquilo tudo acabasse. 2 horas e posições amorosas de que Gabriela nunca ouviu dizer. Após a explosão de orgasmos, leve descanso para a reposição do fôlego, um rápido banho e logo estavam os dois no carro novamente. E Jason a deixou em terreno seguro, certificando da entrada de Gabriela em sua residência. Gabriela, que noites passada, foi pego por uma insônia. Desta vez dormiu um profundo sono, quase que perdendo hora no dia seguinte de ir ao trabalho. Anthony retornara para casa às 4 da manhã. Observou sua amada dormindo um sono gostoso. Após fazer sua higiene, tratou-se de deitar, pois também estava muito cansado. Que dilema! Será que Gabriela, uma garota bastante conservadora e religiosa, se tornou de uma hora para outra pervertida? Eu estou certo de que muitos hão de apedrejá-la sem titubear. Portanto, eu ainda acho muito cedo para pré-julgamentos. A melhor maneira para resolver esses problemas entre o eu instintivo e o eu moldado pela cultura, o eu artificial, é pensar.